Timóteo capítulo 3, versículo 10. A minha tradução é bem diferente da de vocês, é bem moderna, tá bom, irmãos? Os irmãos ficam ligados. E já desde já, né, a irmã Gui, ela foi muito usada a palavra no início, a palavra maravilhosa, a profeta de Deus, tá bom? Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que está na minha vida. E tem seguido também a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo que aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra, e terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Amém, amado? Podem assentar-se e Paulo fala para Timóteo. Aleluia. Aleluia. Olha, nós estamos no final do tempo, né? Nós estamos vendo aí a dificuldade hoje de pregar o Evangelho. Aleluia. Não é da mesma forma, eu fiquei assim, admirado também pelo louvor que a irmã louvou, né? Bem uns 30 anos atrás, né? Aleluia. Muito bom rever, ouvir novamente esse louvor, né? E nós sentimos muito a presença do Senhor, nos ajudou muito a estar hoje aqui na presença de Deus. Mas hoje é uma noite, amado, que diz, aleluia, o tema é uma noite, amado, aleluia, de uma campanha maravilhosa. E nesta campanha nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair daqui renovados. O final dessa campanha, Deus vai lançar por terra a barreira. No final dessa campanha, Deus vai exaltar o teu povo e vai nos conceder, aleluia, a nossa vitória. Mas, aleluia, um homem nos chama a atenção, um homem nascido, aleluia, da tribo de Benjamim, nasceu, aleluia, em Roma. Os pais dele, aleluia, o pai e a mãe de Paulo era, aleluia, de Jerusalém, da tribo de Benjamim. Mas quando Paulo nasceu, aleluia, ele estava, aleluia, em Roma. Diz a palavra do Senhor, diz, aleluia, pesquisadores, perdão, aleluia, e o pai e a mãe, aleluia, de Paulo, ou seja, Saulo, amado, ele era, aleluia, tinha cidadania romana, e por isso, aleluia, Saulo, ele passou a ter a cidadania romana, porque o pai dele concedeu a ele. O pai dele, amado, tinha o prestígio, e Paulo passou a ser prestigiado por Roma. Olha, Saulo é um nome, amado, aleluia, em hebraico, o nome, aleluia, e é levado ali em Jerusalém, aleluia, é Saulo, e Paulo era um nome romano. Então era a tradução de Saulo para Paulo. Ele não mudou o nome dele, amado, mas ele herdou o nome romano, e esse nome romano deu autoridade a ele de andar por terra, aleluia, aleluia, levando a palavra do Senhor Jesus. Mas pode me chamar de Paulo. Paulo é pequeno, mas Deus vai me fazer grande, e nessa campanha, você que é pequeno, Deus vai te levantar neste lugar. Tira a palavra do Senhor, amado. E esse homem, aleluia, aleluia, foi para Jerusalém. A família dele foi para Jerusalém. Não sei qual a idade que ele tinha, mas os historiadores dizem que era bem novo ainda, Saulo. Aleluia. E Saulo, aleluia, ele passou a aprender, aleluia, as leis através de Gamaliel em Jerusalém. Aleluia, Saulo, ele começou a aprender e ser um homem muito zeloso, pois era um homem, aleluia, e tinha uma religião, aleluia, tinha um ensinamento dos fariseus, e os fariseus eram homens zelosos, homens que, aleluia, e verdadeiramente guardavam a lei. Saulo, amado, era um homem, amado, aleluia, e não aceitava que ninguém questionasse outras leis mosaicas, aquelas leis do passado. Agora surge, aleluia, para Saulo agora cresce, conhecendo essa lei, conhecendo esse estudo, através de Gamaliel. Aleluia, Saulo, ele cresce, amado, lendo o que ele aprendeu no passado era verdade, ele aprendeu no passado era o certo, ele não aceitava questionamento. Eu creio, amado, pela minha fé em Jeová do céu, ele já via Saulo na terra, um homem que era zeloso, um homem que verdadeiramente, amado, ele aprendeu o que ele aprendia, ele tinha o prazer de passar para as pessoas e defender aquilo
aquilo, ele acreditava que na palavra do Senhor. E Saulo, aprendendo com Gamaliel, aleluia, se tornou um homem importante, aleluia, em Jerusalém, em Roma, passou a ser um homem muito importante, visado pelo povo. Aleluia. Saulo. Existe homem no nosso meio, na terra, que se encontra como Saulo. Aprendeu os costumes dessa terra, aprendeu as coisas dessa terra, aprendeu a viver nessa terra, aprendeu, aleluia, vou falar as culturas do país que ele mora, mas não quer aprender as coisas de Deus. Meu Deus! Saulo, você que vive nessa terra, participa dessa terra, mas não conhece as coisas do alto. Saulo, você que aprendeu na escola, você que aprendeu, aleluia, na faculdade, você que aprendeu, aleluia, vivendo nesse mundo, mas ainda não conhece o que Deus tem falado, o que Deus tem mandado, o que Deus tem te ordenado. A vontade do Senhor, a vontade daquele que é Deus, é poderoso, é verdadeiro, e tem muita gente nessa terra e ainda não conhece. Aleluia! Oh, meu Pai! Saulo, Paulo, aleluia, a letra mata, mas o Espírito vivifica-se, Paulo. Mas vamos lá, Saulo, aleluia, a Bíblia diz, e Saulo, aleluia, aleluia, com o zelo que ele tinha, ele era um perseguidor do povo de Deus, tinha ódio no coração com as coisas, aleluia, daquele povo. Aleluia, Paulo viveu, aleluia, na época de Jesus, mas ele não se encontrava com Jesus. Aleluia, Jesus andava numa rua, ele andava em outra. Ele ia para uma cidade, Saulo ia para outra cidade. Este era o Saulo, aleluia, ele ouvia só falar, falavam para ele, amado, que havia um povo aleluia, naquele momento ali seguindo um homem. E este homem falava, era contra as leis, aleluia, ele servia, ele adorava, ele preservava, ele não aceitava, amado, aleluia, mas ele não andava com Jesus. Se Jesus andasse numa rua, ele andava na outra. Se Jesus estivesse numa cidade, ele estava em outra cidade, aleluia, mas ele ouvia falar, só falava, e quanto mais falava, o ódio crescia. Amado, nós muitas vezes, amado, vemos pessoas, e quando fala que o povo de Deus é um povo santo, é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é um povo diferente, é um povo que não participa desse mundo, é um povo que não bebe, não fuma, não participa, aleluia, das festividades desse mundo, aleluia. As pessoas que estão lá fora sentem ódio de mim, de você, te odeia porque você leva a palavra de Deus, porque você pregua um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. Assim também Paulo estava, ele odiava o povo de Deus. Aleluia! Jesus, aleluia, é crucificado, Jesus morre, Paulo se alegra com a morte do Senhor, aleluia. Saulo, aleluia, acha que tudo terminou, acabou. O povo que falava mal das leis mosaicas, das leis de Moisés, aleluia, esse povo agora, aleluia, não existe mais. Os seguidores de Cristo estavam ali, mas estava disperso, porque o líder dele tinha morrido. O líder, aleluia, não vivia mais. Saulo agora estava feliz por isso. Passando 40 dias, aleluia, de repente, aleluia, acontece um mover sobre a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que muitos estavam reunidos ali, muitos estavam adorando o Senhor, levando as primícias.
e de repente, aleluia, aconteceu o sobrenatural, aleluia, e esse sobrenatural encheu toda a casa, havia vento, havia som, havia, aleluia, coisas tremendas, e a Bíblia fala que encheu a casa, e aquele povo que estava ali, aleluia, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da glória, e começaram a se espalhar pela cidade, falando: Jesus está vivo, Jesus vive, olha aí, o Senhor, Ele veio resgatar um povo salvo e liberto. Saulo, aleluia, não aceitava aquilo, ficou muito mais, aleluia, irado contra isso, mas como pode? Aquele homem morreu, Jesus morreu, e tem um povo agora, levando multidões, aleluia, hoje, ouvido de Paulo, e 5.000 pessoas se converteram, aleluia, quando Pedro começou a pregoar a palavra, homens se converteram e aceitaram o Evangelho, se espalharam sobre aquilo ali, e Paulo começou a perseguir o povo, aleluia, Saulo começou a perseguir, aleluia, e em certo momento, um homem chamado Estevão começou a pregoar a palavra, falando das maravilhas do Senhor, aleluia, questionando o ensinamento de Saulo. A Bíblia diz: e reuniram o povo, apedrejaram o Estevão até a morte, e Saulo estava ali. Aleluia! Glória a Deus. Glória, 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 glória. Olha, e Saulo se alegrou, aleluia, sentiu prazer em ver a morte de Estevão, aleluia, mas antes de morrer, Estevão falou: Senhor, não impute esse pecado desse povo, não tira não, Senhor, aleluia. Saulo ali, amado, ele não estava enfrentando Estevão, não estava enfrentando Pedro ou outros discípulos, mas estava enfrentando o Senhor Jesus. Saulo começou a perseguir o povo, não estava perseguindo o povo. Quem está perseguindo você, crente, não está perseguindo você não, é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos que estão perseguindo, aleluia. Vai se encontrar um dia com o nosso Deus. Saulo, amado, aleluia, com esse ódio que estava ali contra o povo, diz a palavra do Senhor, amado, aleluia, ele foi, aleluia, e pediu carta, pediu autorização para perseguir o povo, para matar, para prender, para destruir o povo, aleluia, e saiu com tanta ira, tanto ódio no coração, para matar o povo. Mas havia um Deus que estava olhando esse homem lá de cima e falou: pá, Saulo, hoje é o dia. Aleluia. Glória a Deus. General de... Quem está te perseguindo, quem persegue a obra do Senhor, está chegando o dia. Meu Deus! Abnegação. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sacrifício vivo. Renegar o mal, sair do pecado. A abnegação é você largar tudo e passar pelo fundo da agulha e servir a Deus. Levantava sobre Násia, aleluia. A abnegação é você conhecer um Deus que te salvou, te libertou, te transformou, que, aleluia, está aqui hoje para te abençoar. A abnegação é você falar: Senhor, não vivo eu, mas o Senhor vive em mim, Senhor, Deus, aleluia. A abnegação é você falar para Deus, e verdadeiramente Ele é o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Glória, glória, glória! A palavra do Senhor diz que Saulo, ele vem com muita fúria. Cuidado, que tem pessoa com muita fúria olhando para você aí. Tem muito Romaná Xarabassura, Mandalabra Xarabás. Tem muita gente com muita fúria contra a nossa vida. Aleluia, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados que estão na vida dessas pessoas, contra os demônios, espíritos que estão sobre essa vida. Aleluia, o diabo não tem corpo, ele tem que usar o corpo, aleluia, para matar, para roubar e destruir. Aleluia, e onde ele acha, aleluia, espaço, ele vai entrar.
E quando ele acha espaço, ele vai enfrentar você, vai tentar te matar, usando pessoas que estão muitas vezes do teu lado. Mas diz a palavra do Senhor que Saulo, ele, aleluia, estava nesse momento, aleluia, cheio de demônio na tua vida, cheio de mal no teu coração. Ele sai para matar, para destruir o povo, fazendo a vontade do pai que ele servia naquela época. O pai dele se chamava Lúcifer, o pai dele se chamava, aleluia, aleluia, Satanás, aleluia. Se encontrava este homem totalmente, aleluia, elevado pelo satanismo, pelo mal que estava no teu coração, mas ele não sabia que no meio de uma estrada haveria uma mudança na vida dele. Ele perde o aleluia soldado, ele sobe em cima do cavalo, ele sai com ódio no coração, cheio de armamento para matar, ali destruir o povo de Deus, aleluia. Chega um certo momento que a Bíblia diz, e de repente acontece um fato sobrenatural, uma luz tão grande que Saulo nunca ouviu na tua vida. Ele nunca viu aquele tipo de luz, ele nunca tinha visto uma glória tão grande, ele nunca se encontrou com Jesus. Jesus estava numa cidade, ele estava em outra. Jesus estava numa rua, ele estava em outra. Mas agora este mesmo Saulo, e andava fugindo de Deus, encontra com ele. Aleluia! Eita glória! Ainda que pode o Satanás, aleluia, está levando pessoas a se afastar de Deus, mas um dia vai encontrar. Aleluia! Um dia vai encontrar, e Saulo encontrou o Senhor no caminho de Damasco. Ele não aguenta, era muita glória. De colachôria. O homem que estava todo pousudo em cima do cavalo, aleluia. De repente este homem, ele perde a tua fraqueza, ele perde a tua força, perdão. Aleluia. Esse homem agora, ele perde uma visão que ele tinha das coisas da terra. Esse homem olhava, aleluia, só a natureza, sol, as estrelas, as vegetações, a natureza. De repente ele contemplou algo diferente. Ele não estava acostumado a contemplar. Ele viu algo diferente na vida dele. E a tua glória, aleluia, a glória do Senhor tomou aquele homem de uma certa forma. Ele não aguentou tanta glória, ele caiu por terra. O Satanás hoje que está na tua vida, amado, vai sair da tua vida, e você vai ser ajoelhado, vai se prostrar na terra e falar que só o Senhor é Deus. Vai ouvir a voz do Senhor e vai falar para você assim: olha, Saulo, Saulo, porque me persegue? Você que perseguia Deus, um dia, aleluia, vai ouvir uma voz falar: ó moço, porque me persegue? Isso é conhecer ainda. Aleluia. Saulo não conhecia a voz do Senhor Jesus. Ele não conhecia a voz do nosso Deus. Tem gente que não conhece a voz de Jesus. Aleluia. Mas Saulo não conhecia a voz do Senhor. E de repente ele fala: fala comigo, Senhor. E o Senhor fala: eu sou Jesus quem tu persegue. Aleluia. Olha o espanto daquele moço, mas Jesus não estava morto. Jesus não morreu. Não. Jesus sim morreu, aleluia, durante 3 dias, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, está aqui hoje, aleluia. Ele está, aleluia, no nosso meio. Ele está em nossas vidas. Nós somos o templo dele. Ele habita em mim, habita em você. A igreja do Senhor é a morada do Deus Altíssimo, Deus glorioso. A igreja do Senhor é onde tem homens e mulheres cheios da glória, cheios da unção e da presença de Deus, aonde ele mostra que ele é poderoso, e neste lugar tem alegria, tem a luz gloriosa do nosso Deus que habita em nós. Aleluia. Saulo, aleluia, ouve outra voz: olha, vai na rua direita agora, tem um homem chamado Ananias e está orando, e ele vai, e você vai, aleluia, aleluia, vai até ele, e ele vai orar, e você vai voltar à sua visão. Saulo se levanta dali. Interessante que o nosso Deus falava, as pessoas ouviam, não entendiam nada,
Pessoas que estavam ali não estavam compreendendo nada, porque ainda estavam com as visões materiais, mas Saulo perdeu a visão material, já estava com a visão espirituais agora. Aleluia. Estava aquele povo ali, ouvia uma voz, mas não sabia de onde vinha, mas Paulo sabia, mas Saulo sabia. E agora Saulo, ele levanta dali, pede pessoa para levar ele até a rua direita, até a casa de Ananias, leva ele até lá. Ananias ainda desconfiado, aleluia, fica preocupado, porque Deus fala com ele: olha, Ananias, há um homem que está orando. Saulo já estava orando, buscando a Deus. Olha aí, Deus falando ainda que aquele teu inimigo está perseguindo você hoje. Haverá mudança na vida dele, haverá uma transformação na vida dele. Hoje ele tem que cair por terra, tem que orar. E hoje é noite de batismo, não só nas águas, mas também no Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória. Ananias vai até Saulo. Saulo, General. aleluia, é batizado. A desgrama da tua visão sai. Ele passa a ter uma sua visão não totalmente perfeita, segundo os historiadores, mas agora ele passa a ter uma visão. Aleluia. Paulo passa a ver, é batizado. O Saulo não vive mais, ficou lá sepultado. Se levanta o Paulo, ainda que o Paulo romano, mas humanamente, mas o teu espírito agora era celestial, era, aleluia, era israelita. Saulo agora, ele se levanta, aleluia, com tanta autoridade. Você um dia, amado, se levantou com tanta autoridade sobre essa terra. E nessa campanha, se você não tem autoridade, Deus vai te dar. Glória. Se você já está prostrado, Deus vai te levantar com autoridade. Saulo agora tinha autoridade de enfrentar os teus inimigos. Mas o inimigo realmente, ele era inimigo, não o povo de Deus, mas o inimigo, aleluia, estava lá fora, tentando destruir o povo de Deus. Saulo agora passou a amar a obra do Senhor, passou a amar a igreja do Senhor. O homem, quando tem encontro com Deus, é mudada a tua vida, ele passa a amar tudo aquilo que fala de Jesus. Essa igreja aqui é uma igreja, aleluia, do Senhor Jesus, aonde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde tem a glória de Jeová. E as pessoas que passam ali falam: ali tem um povo amado, ali tem um povo escolhido, ali tem um povo que serve a Deus, ali tem um povo que vai morar no céu. É este povo. Glória, 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 glória. Meu Deus, Aleluia. o amor que estava em Saulo, e Paulo agora não era mais Saulo. Saulo morreu, agora vivia Paulo. Aleluia. E este Paulo era um homem que não se contentava em ficar só ali em Jerusalém, mas tinha que sair para outro lado, tinha que pregar a palavra. Deus. Aleluia. Em todas as cidades, em todo lugar. Aleluia. Paulo, ele teve essa incumbência, dava testemunho, falando que Deus fez na vida dele, mandava as cartas para todas as igrejas, aonde ele era responsável. Mandou essa para Timóteo, que nós ouvimos aqui, aleluia, nós lemos aqui hoje, aleluia. E ele diz: ó, mas você tem seguido, Timóteo, os meus ensinamentos. Olha, Saulo agora, ele dava ensinamento, era um homem cheio da unção de Deus, era um homem amado, e agora não vivia mais ele, mas Cristo já vivia nele, não era mais aquele Saulo. Aleluia. Cristo agora vivia neste homem. Quando você tem essa incumbência, você sabe que Jesus agora vive em você, não vive mais no homem, agora que Cristo vive em você, você vai começar a dar ensinamento e falar para, aleluia, não só para Timóteo, mas falar para todas as pessoas que andaram nos teus caminhos agora, vai falar para as pessoas e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio, de Listra, Timóteo, e terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Ainda que você está passando luta, perseguições, Jesus, ele vai te livrar de todas elas.
homem. Aleluia. Há pesquisadores que falam, Deus. porque Saulo, aleluia, tinha uma doença e ninguém sabia. Que doença era essa? Ele falava que ele era esbofeteado, o inimigo esbofeteava ele. Que sofrimento, que doença era essa? Eu creio, amados pesquisadores relatam, aleluia, e ainda era a cegueira dele. Os olhos dele não foi curado totalmente. Deus deixou algo para ele lembrar da onde ele veio. Para lembrar para ele não pode voltar mais para onde ele estava. Para lembrar para ele não pode recuar. Tem coisa que Deus vai deixar na tua vida para você lembrar da onde Deus te tirou. Para você lembrar. E você estava na mão do Satanás, vivia nas trevas, vivia no pecado, vivia no erro, mas Deus tirou dali. Tem coisa na tua vida que muitas vezes machuca você, o diabo desconfeteia, mas sabe por quê? Deus permite para você lembrar. E só tem um Deus, só tem um Senhor, só tem um que pode resgatar a tua vida. E nesta campanha Deus vai fazer esta obra. Nesta campanha Deus vai mostrar para você, crente, toma cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, hoje é uma nova criatura. Olha, a minha vida, tem coisa na minha vida que eu ainda apanho até hoje. De vez em quando eu levo uns tapas. É verdade. Porque era um homem que vivia, nunca me troquei não, amém, amado? Era só cachaceiro mesmo e fumava cigarro. Amém? Só era cachaceiro, graças a Deus. Não chegou a ser tanta coisa. Um homem que com 14 anos de idade botou a roupa no centro de macumba. Era espírita. Nasceu numa família totalmente espírita. Hoje todo mundo lá é espírita, não é missionária de só uma irmã que está liberta, com a lei, né? O resto está todo mundo espírita, todo mundo está no bré. Aleluia. Aonde o homem batia a cabeça com Satanás. Aleluia. Andava cheio de cordão no pescoço, todo de branco no meio da rua. As pessoas tinham medo de mim. Medo, aleluia, que eu era. Uma pessoa que falava muito palavrão. Eu tinha um espírito de adultério. Eu queria ter todas as mulheres do mundo. Se tiver algum Satanás na minha vida que fazia eu querer isto. Aleluia. Era um homem envolvido com a beija-flor de Nilópolis, com samba, envolvido com tudo que você possa achar de ruim. Eu odiava os crentes, porque um dia eu estava dentro da macumba e a filha da mãe de santo, aleluia, incorporado com Zé Pilintra, falou que estava no cemitério e ali apareceu os crentes e ele teve que fugir, correr, porque tinha umas pessoas ali, os crentes, e eu passei a ter ódio de crente. Eu com meus 18 anos, 19 anos, eu odiava crente, eu não gostava de crente. Se aparecer na minha frente, eu xingar e mandar para tudo que é lugar, eu até agredi. Mas Deus um dia me levou lá na minha prima. Eu ia fazer uma reza para ela, eu ia dar um passe nela. Eu ia fazer uma obrigação para ela, do terreiro da onde eu era, lá da Pavuna. E eu cheguei lá, a minha prima e o meu primo Reinaldo, que hoje faleceu, eles tinham aceitado Jesus. Eu estava nas trevas. Eu estava vendo as coisas tudo erradas na minha frente. E ali a minha prima conversou comigo, olha, me levou para a igreja. Aleluia. Ela me convenceu aí. Eu entrei na igreja, eu vi pessoas diferentes que eram lá no centro de macumba. Pessoas que, aleluia, que não andavam bebendo, cachaça, pulando, botando a mão para trás, rosnando, mas eu vi pessoas adorando. Pessoas glorificando a Deus, pessoas exaltando como tem aqui hoje.
pessoa com o brilho do Espírito Santo. Aleluia, o pastor fez, aleluia, o apelo. Eu fui lá na frente, aceitei Jesus. Eu saí dali, aleluia, em Nilópolis, saí da igreja, eu peguei um cordão que eu tinha, joguei em cima de uma laje, aleluia, uma loja lá. Eu arranquei o cordão que estava de um homem morto aqui pendurado. Aleluia, eu nem sei quem é esse homem, mas tinha um cara morto ali, magrelo, esquisito. Eu joguei fora. Amado, aleluia. Então, amado, aleluia, a partir daquele momento, a minha vida começou a mudar. Mas eu ainda fiquei muito tempo na escuridão. Saulo, ele ficou poucos dias, mas eu fiquei quase uns 10 anos ainda na escuridão, tentando ser crente, tentando se converter, tentando aceitar Jesus, mas não queria sofrer, não queria renegar o meu eu ainda. Eu levei mais ou menos 10 anos. Olha, aleluia, não vou falar o ano, senão eu vou me achar velho, né? Amém, amado? Amém? Amém? Estou muito estranho vocês aí. Não vou falar o ano não, tá? Mas eu tinha 19 anos. Aleluia. Tá? Fui até meus 30 anos ainda tentando ser crente. E dando tudo errado para mim. Ainda tentando me livrar dos vícios, me livrar de muita coisa. Mas um dia me convidaram para ir lá no pastor Marco Pereira, lá em Éden. Amém? Hoje eu tenho minhas diferenças com ele, né? Aleluia, coisa política. Aleluia. Mas eu amava aquele cara demais. Então, aleluia, me levaram lá Marco Pereira de Éden. Aí ali ele fez uma oração por mim, aquela oração eu senti muita glória do Senhor, me balançou e pá. E ali eu acho que eu senti que muitos demônios saíram da minha vida. O demônio do vício, da prostituição, do adultério, começou a sair da minha vida. Eu comecei a ver muita mudança. Aleluia. Deus começou a mudar a minha vida. Ali eu tive um encontro, ali foi o caminho de Damasco que eu fui, aleluia. Eu tive ali foi minha abnegação. Ali foi o momento que eu achei, eu falei, a partir de hoje eu vou sofrer por amor de Cristo. Aleluia. Aleluia, eu vou saber o que é sofrer por amor de Cristo. Eu vou saber o que é servir ao Senhor. Aleluia, isso foi em 1990. Aleluia, e ali de 1990 para cá, Deus começou a me levantar com autoridade. Aleluia, Deus tirou as pessoas que estavam do meu lado. Deus me tirou de Nilópolis, veio me trazer para Iguaíba. Eu nem conhecia Iguaíba, nem sabia que lugar era esse. Aleluia, aleluia, Deus me tirou de lá, no meio da minha parentela, da minha família. Aleluia, aleluia, me tirou dali e aleluia, começou a mudar a minha vida. A transformação melhorou, a transformação veio de uma forma tão grande, tão poderosa, e muitas pessoas se admiravam. Esse não é o Adílio, esse não é o cachaceiro, esse não é ele que andava cheio de mulheres, andava no carnaval, andava na prostituição. Não é esse que está aí, não é esse Paulo, não é esse os Paulo, perseguidor de crente, e andava atrás de crente, não é esse. Aleluia. Mas Deus começou a fazer a obra em nossas vidas. Eu louvo a Deus, porque hoje nós temos a oportunidade de servir um Deus tão poderoso, tão grande. E muitas vezes nós não entendemos. Aleluia, eu fui para uma igreja, a igreja é tão pequenininha. Eu saí lá do pastor Marcos. Pastor Marcos não era esse templo que tem hoje não, tá? Me chama atenção as cores daqui, né? A mesma cor de lá, né? A mesma cor, azul e branco. Aleluia. Mas não era um tema, um local. Era na varanda dele. As cadeiras, muitas vezes saía de lá, rasgava até a roupa, era cheia de prego. Aleluia. Quando chovia, molhava tudo. Não tinha cobertura em todo lugar. Hoje está um tempo lindo, maravilhoso, né? Mas Deus me fez assim, me pôs num local tão humilde, um homem tão soberbo como nós éramos, uma pessoa tão soberba, um nariz empinado, e não entrava em comunidade, não entrava em favela. Nunca entrei em favela quando eu era jovem, nunca entrei em favela quando eu era do mundo, não entrava. Aleluia, não me chamava, eu não gostava de pobre, não gostava de pessoas pobres. Eu queria andar só na zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Flamengo, por ali, estou por aí, verdade. Era soberba que estava no meu coração. Hoje em dia tem muita coisa para tirar ainda.
Aleluia, eu não gosto de andar a pé, gosto de andar de carro, essas coisas todas, são fechadas. Aleluia, mas tinha muita coisa. Deus retirou aí, eu vou falar aí. Eu acho que uns 40%, 50%, tem muita coisa para sair ainda, tem mais uns 60%, 70% para sair. Mas Deus fez isso da minha vida, me tirou de lá de Nilópolis, aleluia, como diácono da igreja, me tirou de lá, me trouxe aqui para Iguaíba, do lado do Vilar Carioca, aleluia, do lado do Vilar Carioca, no meio da boca de fumo, na minha porta tinha boca de fumo, aleluia, meu Deus, aleluia. Eu era solteiro, eu chorava o tempo todo que ia embora, porque eu, como funcionário do município, o município me deu uma casa para morar ali. Eu falei, vou morar uns tempos ali, vou vender, vou arrumar um dinheiro e voltar para Nilópolis. Nada disso, não deu para vender, mas é possível eu casei ali, né? Aí ficou mais difícil ainda. Aí ficou mais difícil, a mulher não queria sair de lá de jeito nenhum. Amém? Então, aí aconteceu. Mas nessa época, eu diácono na casa do Senhor, nós fizemos um ponto de pregação dentro da minha casa, na minha sala. Nós construímos a sala da missionária. Primeira coisa que passou a ser feita na nossa sala foi uma igreja. Aleluia. Eu conheci o pastor Birajara, que é falecido, não sei se conhece. Lembra não, né? Muito conhecidão aí. E nós fizemos uma igreja ali. Olha, e nós ganhamos o pessoal da boca de fumo para Jesus. Glória a Deus. Acabamos com a boca de fumo ali que estava na nossa porta. O chefe da boca de fumo, o gerente, o Flávio, aceitou Jesus. O índio aceitou Jesus. O aleluia, o Pirimbau, que mora aqui perto, né? O Gerson, e o pastor Gerson aqui, né? O pastor Gerson aqui na Rua Caí, era uns também que nós caímos para Jesus naquela época. Está ainda, está na Rua Caí. Ministério é Caí. Quem conhece o pastor Gerson? É o lourinho de olhos azuis, não é isso? É o lourinho? Ou o negão? Foi negão. Foi bem pretinho mesmo, né? Foi bem negão mesmo. Amém? Mas não tem nenhum que pode me condenar com racismo aqui não, né? Aleluia, então tá bom. Aleluia, racismo nada é crime. Aleluia. Mas veja bem, mas não sou racista, minha esposa é pretinha, não tem jeito. Aleluia. Mas veja bem, mas olha, e ali nós fizemos a obra do Senhor. Eu vi que Deus fez nas nossas vidas. Ali não era mais o Adílio, aquele Adílio do passado, aquele Adílio que vivia na perdição, mas era mais um Adílio diferenciado, um Adílio que Deus começou a trabalhar, um Adílio que Deus começou a levantar para uma obra maravilhosa. Paulo não foi levantado para uma obra pequena, foi levantado para uma obra imensa. Deus não te levantou para algo pequeno, mas para algo imenso nessa terra. Ele te levantou para você ganhar almas, uma alma que você ganha para Jesus, amado. Aleluia, converte uma multidão do pecado. E nesta noite, amado, nesta campanha, fala para ele: Senhor, olha, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero largar o mundo, a abnegação do povo de Deus agora, vou aprender a sofrer pelo Espírito, pela obra do Senhor, e falar: Senhor, a obra que o Senhor fez de Paulo, faça na minha vida também. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vamos apregoar a palavra de Deus a toda criatura, a todo povo. Não importa, não importa, não importa. Não importa que fala de você as perseguições, mas fala que Jesus, Ele é o Deus poderoso. Aleluia! Ele é o Deus que faz. Nós vamos orar aqui nesta noite, fazer uma oração. Aleluia. Vamos passar para a irmã, vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui hoje. Você que entrou por essas portas. Você não pode sair daqui hoje com as tuas mãos vazias. Tem que sair daqui hoje abençoado. Nós vamos profetizar algo na tua vida aqui hoje. Aleluia. Vamos falar para você algo, aleluia, que você precisa. Se você já é um crente, aleluia, convertido, aleluia, Deus vai te converter muito mais a partir de hoje. Se você era um crente, aleluia, que buscava a Deus, vai buscar muito mais a partir de hoje. Se você era um homem que, aleluia, que fazia a obra, o Senhor ganhava alma para Jesus, vai, né, a partir de hoje ganhar muito mais alma. Aleluia. Hoje você vai renegar, aleluia, o teu eu, a tua vida, e falar: Senhor, e não viva mais eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Paulo um dia falou isto. Aleluia. Paulo falou também um dia, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Das 27 cartas que foi escrita, Paulo escreveu 13 cartas, 13, e foi, aleluia, para levar aleluia, a palavra de Deus a 13 nações, 13, aleluia, líderes espirituais, aleluia, muitas igrejas, Tessalônica, Éfeso, aleluia, Colossenses, Tessalônica, Roma. Ainda que Paulo não botou o pé em Roma, o dia que ele foi para Roma foi para morrer, aleluia, foi para morrer, mas por amor a Cristo. Ele nunca pôs o pé em Roma depois que ele se converteu. O dia que ele foi para Roma, ele foi para ir para a glória, para ir para o céu. Aleluia. Ainda que você um dia vai pôr o pé lá onde você está, onde você saiu, mas dali você vai para a glória, vai para o céu. Ele vai mostrar para o mundo, e Deus é Deus na tua vida. Fecha teus olhos, fala com Ele nesta noite. Fala: Senhor, estamos na tua presença, meu Pai. Aleluia. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui hoje. Ó Deus, sabemos que o teu amor, aleluia, Senhor, excede todo entendimento em nossos corações, em nossas mentes. Ó Deus, eu te peço aqui neste momento, meu Senhor, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, através desta campanha maravilhosa, está sendo levantada a partir de hoje, e o Senhor venha, meu Pai, trazer almas a entrar por essas portas, e venham ver que o Senhor é poderoso e a Deus é santo. Ó Deus, essas vidas que se encontram hoje aqui, eu não sei, eu não conheço a mente, o coração de cada uma, o Senhor conhece. Ó Deus, supre este povo, supre estas vidas, levanta onde, meu Pai, como o Senhor levantou Saulo, como o Senhor levantou Paulo, Deus, como o Senhor levantou no passado homens, meu Pai, que era necessário para a tua obra. Aqui hoje tem missionários, pastores, pastoras, meu Pai, tem homens, meu Pai, aleluia, cheia, meu Pai, da tua glória. Ó Deus, leva, meu Pai, estes homens a outras nações para levar a tua palavra, como o Senhor levou Paulo. Ó Deus, leva esses homens, essas mulheres, ó meu Pai, aleluia, andar sobre este mundo, como diz na tua palavra, e por todo mundo e pregar o Evangelho. Ó Deus, que nós venhamos ter amor pela tua palavra, amor pela tua obra, amor, meu Pai, pelo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, aleluia, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.